Olá pessoal, vamos iniciar aqui uma videoaula com o conteúdo Migrações Internas do Brasil. Essa videoaula estão direcionadas às turmas de sétimo ano, né, que neste caso estudam em alguma parte do ano letivo sobre as migrações do nosso país. Então, esse tema, migrações internas do Brasil, refere-se às migrações que aconteceram entre as regiões brasileiras, entre os estados brasileiros, entre as cidades brasileiras, né? Vamos ver como funcionou, como foi a dinâmica das migrações internas dentro do Brasil, principalmente em épocas antigas, né? Mais precisamente a partir de 1930 até os anos 2000. Bom, primeiramente é preciso a gente, quando se trata em fluxos migratórios internos do nosso país, é indispensável falarmos dos ciclos econômicos, tá? Por quê? Porque foram esses ciclos econômicos, né, desde o período colonial, onde o brasileiro migrou por muitos lugares, né? Dentro desses ciclos econômicos, né, esses ciclos foram os que mais atraíram, os que mais incentivavam a migração de brasileiros dentro do nosso país. Temos então aí como os principais ciclos econômicos o ciclo do ouro, que aconteceu nos séculos 17 e 18, o ciclo do café, do século 19, e o ciclo da borracha, também no século 19, certo? Todas essas atividades, a gente já foi mencionado, todas as atividades são responsáveis, né? Foram as grandes responsáveis pelos maiores fluxos migratórios no Brasil. E é importante ressaltar também que elas foram responsáveis pela colonização, né? Pela evolução, pelo desenvolvimento de regiões do Brasil, na qual até pouco tempo atrás não se tinha muitas pessoas morando e nem muitas indústrias, como é o caso da região norte e a região centro-oeste. O ciclo do ouro. Vamos falar primeiro do ciclo do ouro bem rapidamente para a gente entender a grosso modo, né, o que foi o ciclo do ouro. Né? Houve uma época em que, após a produção da cana-de-açúcar no litoral brasileiro começar a enfraquecer, houve a descoberta do ouro, né, em Minas Gerais pelos então bandeirantes brasileiros, pelos exploradores portugueses, que migraram em direção ao interior do Brasil em busca de novas terras, em busca de novas riquezas. E uma dessas riquezas que encontraram foi justamente o ouro, no estado onde hoje é Minas Gerais, no século 17, isso ainda. Ao longo dos anos, essa descoberta foi evoluindo, foi cada vez mais se descobrindo minas de ouro, né, e trazendo desenvolvimento ao local. Essa descoberta do ouro, ela desencadeou, né, ela fez com que muitos migrantes se deslocassem para Minas Gerais. Então essa descoberta ela foi responsável por um grande fluxo migratório. E nesse caso, o principal fluxo migratório para essa região foi de nordestinos. E esses nordestinos, né, obviamente, como eu já falei, após o enfraquecimento da produção da cana-de-açúcar, né, lá dos engenhos de açúcar no litoral brasileiro, esses nordestinos descobriram que havia essas minas de ouro, né, na região e foram para essas áreas para trabalhar, para tentar melhorar sua vida. O ciclo do café, também um outro ciclo muito importante para o nosso país, aconteceu entre os séculos XIX e o século XX. Tá? Esse ciclo do café, ele aconteceu principalmente na região sudeste do Brasil, onde estavam as principais plantações de café do nosso país, principalmente
nos estados de Rio de Janeiro, os estados que eram mais fortes nessa produção, né, e até hoje são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também em partes de Espírito Santo e do Paraná. Então, o ciclo do café foi muito importante porque, além de ele oferecer empregos para o próprio povo brasileiro, né, ele foi responsável por atrair uma mão de obra estrangeira também, principalmente a de italianos. Naquela época, houve uma época em que, né, principalmente após, na época da Segunda Guerra Mundial, a Europa entrou em crise econômica, né, por causa das destruições, entre outros motivos, e o povo europeu passou a migrar em parte para o Brasil, em busca de melhores condições de vida. Então foi aí que eles, esse povo europeu, vieram para trabalhar nas lavouras de café, também incentivados pelo governo brasileiro. E além dos europeus, né, obviamente a migração dos próprios nordestinos também para essas áreas para trabalhar no ciclo do café, certo? Com, com a diminuição, né, com a diminuição da imigração externa, né, quando os europeus passaram a migrar menos para cá, os nordestinos que daí começaram a tomar conta desses trabalhos, desses pontos de trabalho aqui nas lavouras de café da região sudeste principalmente. Próxima parte, ciclo da borracha. Né? Estudamos muito em sala o ciclo da borracha, que aconteceu principalmente no século XIX, na região da Grande Amazônia, né? Na nossa região Amazônia, na qual seringueiros, né, retiravam esse líquido branco da seringueira para fabricação de produtos à base do látex. Essa época, o ciclo da borracha ele foi muito impulsionado pelo setor automobilístico estadunidense, como a gente viu nas aulas, né? Até mostrei para vocês um vídeo aqui da Fordlândia, sobre a Fordlândia, que foi uma área no Pará, no meio da floresta amazônica, onde o Henry Ford, dono da empresa Ford, montou praticamente uma cidade no meio da floresta amazônica, com todos os aparatos, com toda a infraestrutura necessária de uma cidade, inclusive com escolas, com hospitais. E por que ele fez isso? Né? Justamente para aproveitar a abundância da borracha, das seringueiras que tinha na Amazônia. E essa abundância, né, chamou a atenção dele para que ele pudesse extrair o látex para fabricar os pneus dos carros da Ford. Então, impulsionados pela indústria automobilística, né, para a confecção de pneus, essa foi uma região que atraiu muitos migrantes, muitos trabalhadores. E o Henry Ford, além de trazer os trabalhadores lá dos Estados Unidos mesmo, o Henry Ford também trouxe trabalhadores nordestinos. Né? Ele trouxe, esses nordestinos foram para a Amazônia após terem sido expulsos de suas terras pelo latifúndio e pela seca. Então, quando aconteceu esses problemas de seca, né, e o aumento do latifúndio lá na região Nordeste, os nordestinos, né, se viram obrigados a procurarem novas áreas para trabalhar. Até 1912, olha quantos nordestinos migraram para a região Amazônia, né, para trabalhar na lavoura, para trabalhar na extração do látex da borracha. Mais de 500 mil nordestinos, aproximadamente 500 mil nordestinos. É muita gente mesmo. Não é à toa que a migração de nordestinos sempre foi uma das mais elevadas, né? Foi a mais elevada do nosso país. Os fluxos recentes de imigração entre 1930 a 1970. Bom, lembrando que eu vou dividir esse vídeo, tá, em 2 ou 3 partes, pessoal, para que fique menos maçante essa videoaula.
Em 1930 e 1940 foi uma época de grande migração interna, né? Aqui, ó, entre essas décadas de 1930 e 1940, foi uma época em que o próprio Getúlio Vargas, o governo brasileiro incentivava as migrações, tá? Principalmente para poder desenvolver, para poder evoluir a industrialização brasileira. Tá? Então, o governo de Getúlio Vargas, ele incentivou a migração interna no Brasil para que pudéssemos ter uma evolução na industrialização brasileira. Beleza? Já nas décadas seguintes, partindo para o centro-sul do Brasil, né, nas décadas seguintes, a industrialização do Brasil, do centro-sul, passou a atrair os principais fluxos migratórios para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, né, gente? Então, Rio de Janeiro e São Paulo, né, foram os pioneiros na industrialização brasileira. Então, obviamente, eles iriam atrair mais pessoas, né? O estado do Rio de Janeiro, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo tinham muitas vagas de empregos, né? E como era uma política de incentivo do governo também, cada vez mais se abria-se vagas de trabalho nas indústrias e assim se atraía mais imigrantes para essas cidades. Então, entre as décadas de 1950 e 1970, a gente teve, ó, esse fluxo aqui, ó, de imigrantes internos no nosso país. Esse mapa, lembrando que é de 1950 a 1970, ele nos mostra que o principal fluxo migratório naquelas décadas foi de nordestinos para outras regiões do Brasil. Como o item 1 aqui nos diz, foi uma grande migração de nordestinos para a região norte. Né? E eles foram atraídos pelo que, gente? Eles foram atraídos pelas construções da Transamazônica, né? Pelas obras feitas na Amazônia, né? Essas obras de infraestrutura, e também pela exploração do solo na Amazônia. Então, através das construções de obras, principalmente a Transamazônica, né, atraiu muitos imigrantes para a região norte, e também devido à exploração do solo. Já o item 2, onde temos a faixa mais grossa aí do nosso mapa, né, ela tem essa grossura para indicar justamente que é uma grande leva de nordestinos saindo do Nordeste. Eles se deslocaram em direção a outras regiões do Brasil, como a Centro-Oeste, Sudeste e também a região Sul, tá? Em busca de melhores empregos na indústria, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, para que eles pudessem ter uma vida melhor. Já o item 3 nos diz que em 1956 e 1960 ocorreu um grande fluxo migratório para o centro do país. Né? Então, além daquilo que eu já falei aqui há pouco, dos nordestinos que migraram em grande quantidade para essas regiões, né? Mas o que alavancou, principalmente o que incentivou essas migrações para a região central do país, foi a construção de Brasília e das estradas Belém-Brasília e Cuiabá-Santarém. Beleza? Já o item 4 me indica que houve um grande fluxo de sulistas, tá? Aqui, ó, vamos já nos referindo na nossa região aqui, né? Região sul. Os sulistas foram em direção a Rondônia, né, na fronteira com o Amazonas. Tá? Por quê? Porque aqui existia uma grande produção agrícola, né, uma fronteira agrícola, na qual tinham terras muito boas, né, terras muito férteis para a produção agrícola. Eles foram principalmente para o estado, então, de Rondônia, os sulistas, né, o pessoal aqui da região sul.